né? Imagino que você também acompanha um pouco a situação dali. A relação, né, do Milei com o governo norte-americano é completamente diferente da nossa. Ele conseguiu, não sei se a taxação lá foi de 10%, não sei se você pode me corrigir, a própria produção, mas eu imagino que seja isso. E ele tem um canal ali de negociação, mas tem outras medidas econômicas também que o Milei está fazendo ali, que o Brasil não consegue fazer por conta dessa posição do governo de ser um governo gastador, né? Então, o Milei conseguiu fazer medidas ali de reformas administrativas e outros tipos de reformas que ele impôs ali impopulares para conseguir arrumar a economia. A gente está vendo agora aerolíneas argentinas, em 70 anos, foi a primeira vez que eles conseguiram ficar superavitários, ter lucro e não depender mais do governo, porque o Milei também falou, ou resolve, vou privatizar a empresa. E aí conseguiram resolver essa questão. Como é que você está enxergando aí o governo do Milei? Eu já tenho ouvido aí de alguns investidores que vai ser um dos grandes presidentes aí do mundo nessa questão de conseguir arrumar a casa. Você concorda com isso? Qual que é a tua avaliação? Não, sem dúvida, Andressa, é um belo exemplo, né, do que pode dar certo. Ele conseguiu fazer empresas que não davam lucro dar. Eu lembro muito, eu tratei exatamente disso diretamente com o ministro Paulo Guedes, né, que eu fui responsável, fui diretora de desestatização, e a gente pegou empresas, as empresas estatais que chegaram a dar 30 bilhões de prejuízo no último ano do governo Dilma, tiveram acumulados ali durante a gestão do Guedes na frente do Ministério da Economia 700 milhões de lucros, né? Quando a gente soma, porque tem um dado que sai, mas ele não pega as maiores, não pega os bancos, não pega Petrobras. E a grande verdade é que o governo do PT conseguiu praticamente quebrar até a Petrobras, conseguiu dar prejuízo na Petrobras e transformar na empresa mais endividada do mundo. Então, eu vi isso acontecer, né? E é com muita pena que eu vejo tudo isso ser revertido. E, de novo, com um papel fundamental do Supremo, que foi a canetada do Lewandowski, ainda ministro do Supremo, a sua última ação antes de sair do Supremo Tribunal Federal, que foi a de acabar com a lei das estatais. E o que o Milei está fazendo lá é muito claro, ele mostrou que a justiça social, de fato, se faz com uma economia livre. E tinha que, o grande combate que se precisava ali, eu sei que aqui no Brasil tem essa coisa de ricos contra pobres, e não é nada disso, tem que ser da população contra o sistema, que se apossou da Argentina, que já chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, e estava com 50% da população da pobreza. E o que ele fez teve efeito imediato. Então o Milei, ele fez um corte equivalente a 15 pontos de PIB, né? Quando você pega o corte de emissão monetária e o corte de gastos públicos. É algo que eu nunca vi na história do mundo, Andresa. E todo mundo achava que isso ia fazer com que a sua popularidade explodisse, não é? Porque ele hoje é dos mais populares na América Latina e do mundo. E a gente viu que você teve aí um crescimento do PIB em torno de 6%, 30% de crescimento de investimento, mais de 10% de crescimento de consumo, uma queda de 15 pontos da pobreza, o quê? Simplesmente fazendo o que precisaria ser feito aqui no Brasil. E em relação ao Trump, ele está negociando um acordo de livre comércio, zero de tarifas. Lembrando que o Brasil, no final ali da gestão do Guedes, já estava com uma negociação pronta com a OCDE. E agora, por conta do IOF, por conta de tudo isso que aconteceu, já era, entendeu? Então, o que o Milei está fazendo é negociar zero tarifas com os Estados Unidos e mais, entrada de visto dos argentinos, sem precisar de visto nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente impôs, antes de tudo isso, que os americanos precisassem apresentar visto aqui no Brasil. Ao invés da gente trabalhar para ter uma relação, a gente confrontou. Então, assim, é uma postura completamente diferente. E isso não impediu o Milei de bater recordes de exportações para a China, veja bem. Então, não é porque você, né, tem, como nós, que temos uma base agrícola importante, essa dependência da China, você não precisa fechar portas, né? O Brasil, ontem o Paulo Guedes usou uma expressão muito boa, que é, olha, tem ali dois gigantes brigando, né, que é Estados Unidos e China e tal. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ficar quietinho. Mas não, o Brasil, ninguém perguntou para ele de que lado ele estava, ele já pulou e disse, eu tô do lado de cá, né? Então, assim, é uma postura completamente errada. E, infelizmente, todos nós pagaremos o preço. Essa questão do visto é bem